Com a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em setembro deste ano, o tema acabou ficando muito relevante no cenário nacional e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Analisando a própria lei, um dos objetivos dela é colocar, ou o principal objetivo é colocar o titular no controle dos seus dados. Isso parte do próprio fundamento da lei, que é a autodeterminação informativa. De forma alguma, a lei veio para criar obstáculos para o desenvolvimento das empresas. Trata-se apenas de uma necessidade de adequação aos seus princípios e às suas regras. A gente sempre orienta os clientes no sentido de que essas medidas são apenas o primeiro passo, mas elas não podem se restringir a apenas atualizar uma política no site ou indicar um DPO, Data Protection Officer, ou mesmo colher o consentimento dos titulares para todo e qualquer uso que for feito dos tratamentos de dados. A gente precisa entender que a jornada da adequação à LGPD, ela vai refletir necessariamente numa mudança de cultura dentro da empresa, que vai incluir não apenas todos esses passos, mas também uma conscientização dos funcionários, da diretoria, de todos aqueles que lidam com dados dentro da empresa, investimentos em segurança, em prevenção e diversas outras boas práticas que precisam ser implementadas para a correta adequação à LGPD. Dentro dessa jornada da adequação, a gente enfrenta vários desafios e um dos principais desafios é orientar os clientes em relação àqueles pontos que ainda precisam ser regulamentados pela autoridade nacional. A autoridade nacional já foi criada, já possui um conselho, todo um corpo diretivo, porém ainda diversos pontos que são extremamente relevantes na adequação à LGPD ainda estão pendentes de regulamentação. Um dos pontos que precisam ser regulamentados é com relação à indicação do DPO. Hoje, de acordo com a lei, toda e qualquer empresa precisa indicar um DPO, um encarregado. Porém, a gente acredita que efetivamente vai haver uma regulamentação no sentido de incluir as dispensas a essa indicação, seja pela quantidade de funcionários ou pelo faturamento da empresa, ou mesmo pelo tipo de atividades que é desempenhada e se apresenta maior ou menor risco à proteção dos dados pessoais. Outro ponto bastante relevante se refere ao prazo para reportar os incidentes de segurança. A lei fala apenas em prazo razoável, mas razoabilidade pode variar no entendimento de empresa para empresa, do tipo de risco e de pessoa para pessoa. Então, esse é um tema bastante relevante e que não foi regulamentado ainda. Tomando por base a experiência europeia do GDPR, lá o prazo para reporte é de 72 horas e se por acaso a empresa não conseguir fazer um reporte de um incidente de segurança nesse prazo, ela precisa notificar a autoridade dos motivos pelos quais não está fazendo esse reporte. Aqui no Brasil hoje não existe essa definição de prazo, então as empresas estão trabalhando, na maioria dos casos, com esse prazo de 72 horas da experiência europeia. Um último ponto que merece ser abordado é a questão relacionada às sanções previstas na lei. Apesar das sanções administrativas elas não estarem em vigor ainda e só vão entrar em vigor a partir de 1º de agosto de 2021, a verdade é que a não conformidade com a lei, seja por violação de alguns dos seus dispositivos ou mesmo incidente de vazamento de dados ou algum outro tipo de incidente de segurança, pode implicar na aplicações de sanções por outros órgãos que não a autoridade nacional. A autoridade nacional só vai começar a aplicar as sanções a partir do ano que vem, é verdade. Então, multas com base no faturamento, advertências, ou mesmo, no pior dos casos, o bloqueio de acesso aos dados pessoais, só podem ser aplicados pela autoridade nacional e apenas a partir do ano que vem. Porém, não existe nenhum dispositivo na LGPD que proíba ou que impeça que o titular de dados busque diretamente uma proteção por meio de outras entidades ou mesmo através do judiciário. Portanto, segue sendo possível a atuação de outros órgãos, como o PROCON, o Ministério Público, sindicatos, associações civis em defesa dos direitos dos consumidores, por exemplo.